queridas, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. O amor de Cristo, a paz de Jesus Cristo seja sempre no coração de cada um. Hein? Bem, gente, então aquele modelo que nós tínhamos estudado do Dalton, ele foi aceito pela comunidade científica até o final do século XIX, tá? Aí, com o advento de novas tecnologias, o aparecimento de novidades no campo científico, né, esse modelo começou a entrar em decadência, digamos assim, né? Ele começou a ser substituído por outros modelos. Por quê? Sabe-se hoje que o átomo não é maciço, não é destrutível, que o átomo é divisível, tá? Que tem partículas menores e divisível. Bem, então vamos seguir os modelos atômicos depois do Dalton. O Dalton teve uma importância muito grande, tá, gente? Claro que cada modelo a gente serve de base para que outros venham complementando. A gente não pode dizer que um esteja errado, nada disso. Um serve de base para o outro, tá? Sempre assim, todo o trabalho científico é desse jeito, um abre as portas para o outro. Então, no final do século XIX, novas evidências científicas demonstravam que a matéria era dotada de eletricidade. Então, a eletricidade. E essa eletricidade sempre foi, assim, desde o início dos tempos, a eletricidade com os raios que caíam, tá? Por um motivo de muita curiosidade para o ser humano, muito mais para os cientistas que queriam, então, desvendar os mistérios dessa eletricidade. Então, lá pelo ano de 1897, antes disso até, foram criados muitos aparelhos, parafernálias lá para tentar desvendar os mistérios da eletricidade, da matéria, da eletricidade e da matéria, né, relacionada à matéria. Então, um desses aparelhos é essa ampola, que é chamada ampola de Crookes. Não dá para ver muito bem, gente, mas só para vocês terem uma ideia, eu não consigo desenhar essa ampolinha aqui. Mas ela era baseada mais ou menos no seguinte. Então, ela tinha aqui um polo negativo, que é o cátodo. Lá no outro lado, um polo positivo, que era o ânodo, tá? Ligado a uma bateria. E nessa ampola de vidro aqui se fazia vácuo, ou seja, retirava-se o ar aqui de dentro e injetava-se gases de todos os elementos químicos possíveis. Claro que os elementos químicos gasosos são poucos, mas você pode transformar qualquer metal em gás através de temperatura e pressão. A gente até estudou isso no início, né, do nosso bimestre. Então, injetava-se aqui um gás a baixa pressão, né, imagina que é vácuo, e notava-se que sempre, qualquer gás que era injetado nesta ampola, que estava ligada então à bateria, né, qualquer gás emitia essas linhas aqui, ó, esses feixes aqui de cor amarelada, de cor esverdeada. E a natureza deste feixe que era desconhecida. Então, os químicos se matavam, né, para tentar descobrir o que eram esses feixes aqui, o que se tratava esses feixes, porque todos os gases colocados ali de qualquer elemento químico, sempre, constantemente aparecia, então, esse feixe aqui, que ficou conhecido como raios catódicos, porque eles provenientes saíam sempre do cátodo em direção ao ânodo. Também não vou explicar muito bem isso agora, porque vocês ainda não têm esse conhecimento de cátodo, ânodo, tá. Mas, enfim, eles saíam do polo negativo e se dirigiam ao polo positivo. Então, muitos estudos foram feitos por muitos cientistas para determinar do que se tratavam esses raios catódicos, que eram assim conhecidos. E em 1895, por aí, o top de linha, a faculdade, assim, o laboratório, a universidade que tinha o melhor laboratório, que tinha as melhores condições de pesquisa, era o laboratório de Cavendish, em Cambridge, na Inglaterra, no Reino Unido. E o diretor desse laboratório era esse cara aqui, conhecido por J. Thomson.
era Joseph John Thomson. E ele, então, incansavelmente, era um cara assim, extremamente dedicado e se dedicou muito a tentar descobrir o que eram esses feixes que apareciam na chamada ampola de Crookes, né? E ele acabou então descobrindo, gente, eu não vou aqui detalhar muito, o importante é que vocês entendam que através desta ampola ele conseguiu decifrar esse mistério dos raios catódicos. Ele percebeu que esses raios, na verdade, eram partículas extremamente pequenas, eram formados por partículas extremamente pequenas, cerca, de acordo com as contas dele lá, 1000 vezes menor, essas partículas, do que o menor átomo conhecido até então, que era o hidrogênio. Então, ele disse, nossa, tem partículas aqui menores do que o átomo. Então, nossa, ele também ficou assim extremamente, né, surpreso com isso, porque ele descobriu alguma coisa menor que o elétron, meu Deus, numa época em que até a existência do átomo, menor que o elétron, perdão, menor que o átomo, né, partículas menores do que o átomo, numa época em que até a existência do átomo era contestada. Então, ele, né, ficou até assim, mas ele entregou esse seu trabalho para a comunidade científica e num tempo assim ele foi até meio criticado e depois não houve jeito, tiveram que aceitar a ideia de que realmente esses raios catódicos se tratavam de partículas carregadas eletricamente com carga negativa, muito, muito menores do que o próprio átomo, que já é pequenininho, né, demais, menores, então, 1000 vezes, como eu já disse, menor do que o menor átomo existente, que é o hidrogênio, e que tinham carga elétrica negativa e com massa praticamente desprezível. Então, a massa dessas partículas era ínfima, né? Existia, lógico, uma massa, porque ele é um corpúsculo, mas uma massa muito pequena. Então, na verdade, o nosso amigo aqui, Joseph Thomson, que era ele ali, né, todo sério, assim, bem compenetrado, ele descobriu o elétron. Ele vai ser conhecido toda a vida por todos os estudantes de química como um cara que dividiu o indivisível, né? Que o átomo era indivisível, não tinha nada menor do que ele, agora ele descobriu uma partícula bem menor, que é o elétron de carga elétrica negativa. Então foi a primeira partícula subatômica a ser descoberta, isso lá por 1897, e esse feito, então, foi do Thomson, né? O Thomson que descobriu, ele é o pai, conhecido como o pai do elétron, Thomson, certo? Então, elétron, ele descobriu o elétron, partícula elétrica de carga negativa e que estava presente em toda a matéria, porque todo gás que era colocado aqui apresentavam esses raios catódicos que nada mais eram do que um feixe de elétrons. Então, partícula de carga elétrica negativa, não esqueçam isso, de massa desprezível, praticamente, uma massa muito pequena, tá? Então, aí nós temos a importância do Thomson. Aí o Thomson teve que criar um modelo atômico, né? Por quê? Agora já tem, o átomo já não é a menor parte. O átomo, na verdade, é formado já tem partículas. E como a matéria é eletricamente neutra, ela tem, a eletricidade existe na matéria, mas a matéria neutra, no seu estado fundamental é eletricamente neutra, ela deveria também conter cargas positivas que neutralizariam as cargas negativas. Vocês sabem que cargas opostas se atraem e que cargas iguais se repelem. Então, a matéria não poderia ser constituída só de cargas negativas. Ela teria que ter uma carga que neutralizasse essas cargas negativas e só poderiam ser cargas positivas. Então, no embalo das pesquisas do Thomson, um outro cientista chamado Goldstein, utilizando também essa ampola de Crookes, conseguiu provar a existência de partículas positivas, tá? Positivas. Então, aqui nós já temos duas partículas menores do que o átomo, que são os elétrons, tá? E as partículas positivas, que foram denominadas de prótons somente em 1904, 1905, pelo Rutherford, que eu quero que nós já vamos estudar daqui a pouquinho.
Então aqui, mas vocês já podem saber que as partículas positivas denominam-se prótons, tá? Então, elétrons, partículas de carga elétrica negativa, prótons, partículas de carga elétrica positiva. E o Thomson, então, teve que criar um novo modelo atômico. E o modelo atômico criado por ele, então, primeiro na bola de bilhar lá do Dalton, tá? O Thomson, como já descobriu essas partículas menores, quer dizer, ele descobriu o elétron, né? Depois o Bondestein descobriu o próton. Mas ele não deu o nome de próton, ele sabia só que tinham partículas positivas. Esse nome foi dado por Rutherford, repetindo aqui. Então ele criou um modelo atômico, onde o átomo seria uma massa positiva, tá? Como se fosse uma massa gelatinosa positiva, onde estariam incrustados nesta massa, como passas num pudim, os elétrons, sempre em igual número, porque vocês têm que lembrar que a matéria é eletricamente neutra. Então, se ela tem cargas positivas, aqui teria 4 cargas positivas, obrigatoriamente teriam 4 cargas negativas, os eletrinhos aqui incrustados nesta massa gelatinosa positiva, sempre em igual número. 5 prótons, 5 elétrons, 10 prótons, 10 elétrons, sempre o número de prótons e elétrons iguais, beleza?